Abrindo, né, o segundo semestre do ano, julho está chegando e com ele as férias escolares. É um momento que muitas pessoas aproveitam, muitos casais, famílias, para dar aquela relaxada, né? Botar as férias em dia quando dá para conciliar junto com os das crianças e aproveitar para passear, para viajar. É um momento também que a gente lembra da segurança na viagem, principalmente para quem vai viajar com o seu veículo. E o Leonardo Bertis, empresário de setor automotivo, está aqui com a gente para falar sobre os cuidados com os veículos para quem pretende viajar nas férias escolares de julho. Obrigado, Leonardo, pela visita. Bom dia. Bom dia, Jorge. Eu que agradeço aí mais uma vez o convite, né? Tá podendo participar aí, tá podendo auxiliar, ajudar, né? Tirar as dúvidas aí dos nossos ouvintes. Então, férias de julho é sempre aquela preocupação, né? Alguns têm a preocupação antecipada, se programam, fazem a revisão do seu carro, né? E tem uns que lembram da revisão quando estão viajando. Aí o problema está aí. E que problema, né? Quais são os principais itens que devem ser verificados, né, antes de se pegar a estrada? Sim. Então, Jorge, o que a gente sempre recomenda, né? Nível de óleo, nível do líquido de arrefecimento, né? Verificar como é que está o nível do arrefecimento, se ele está ali na marcaçãozinha que tem que estar entre mínimo e máximo. Pneus. Muita gente não tem aquele olhar clínico para o pneu, calibra o pneu, acha que olhando ali pelo lado de fora, ali, ele tendo borracha está ok, mas às vezes se é um carro que andou muito tempo desalinhado, fora de geometria, o pneu pelo lado de dentro ele pode estar gasto, dependendo da situação, até no arame, então uma situação bem preocupante mesmo, né? Step do pneu, macaco, triângulo, são itens que às vezes a pessoa só se lembra quando realmente vai precisar, né? Lá na oficina, lá no setor automotivo lá da Blue Caps, lá, quando o cliente ele leva o carro para revisar, é padrão, né? Todo carro que faz a revisão, a gente vai lá e vai calibrar o step. E assim, às vezes o cliente que chegou lá a primeira vez, o step tá murcho. E aí, imagine, tá no meio da estrada, fura um pneu, vai ter que usar o step, e o step vazio não vai conseguir seguir a viagem com o step. Né? É verdade. E acontece, né? Acontece. Infelizmente acontece bastante, Jorge. A gente, como trabalha com isso aí tá no sangue, tu vai fazer uma viagem, às vezes até curta, né? Vai até Navegantes, enfim, tá aqui pela 470, vira e mexe, tu vê um carro com o capô aberto, alguma situação ali que provavelmente numa manutençãozinha preventiva, né, uma manutenção ali de checar vazamentos, algum item assim, com certeza teria livrado o condutor dessa enrascada, né, desse problema. Às vezes são coisas simples, né, como uma situação de freio, né, eu vejo muita situação de questão de arrefecimento. O sistema ele tende a trabalhar muito mais numa viagem mais longa, né? Então, às vezes o cliente está com vazamento, o condutor está com vazamento no sistema de arrefecimento, não se atenta e aí vai botar o carro na estrada e o carro superaquece. E aí não tem o que fazer. Isso aí tem que pegar o guincho e retornar para sua oficina de confiança, enfim, para fazer o reparo. E se foi o passeio, né? E se foi o passeio, exatamente. Às vezes, situações assim de tipo, às vezes, eu vou até Navegantes no aeroporto. Tá com o avião, viagem programada, tudo mais, e nesse percurso aí de 40 km, 50 km, acontece um imprevisto, perde um avião, perde, né, o passeio, e aí realmente é aquela férias frustrada, né? Que se programou daqui a pouco 1 ano, 6 meses, e acaba não fazendo. Então, recomendação que a gente sempre faz, vai viajar, pare o seu carro, agende em algum setor automotivo, né, alguma oficina mecânica aí de confiança, peça para levantar o carro, peça para olhar por baixo, ver essas questões de vazamento, possível vazamento de óleo, possível vazamento do líquido de arrefecimento, freio. Tá? O freio, em alguns carros, ele dá sinal. Tem outros carros que ele só vai te avisar quando realmente estiver freando ferro com ferro, e aí já era. E a questão dos pneus, como eu falei no início aí, um carro ele andando desalinhado, dentro da cidade, o condutor ele nem vai sentir, né? Mas aí fora da cidade, sim. O carro vai estar puxando, questão do pneu liso, é perigoso se pegar dias chuvosos aí, como a gente está pegando agora no mês aí, que está iniciando, mês de julho, né? Para causar um acidente, ou até mesmo furar, estourar o pneu e acabar com a viagem, jogo rápido isso aí. Os veículos evoluíram muito, né? No passar dos anos, né? E isso leva muita gente a se acomodar, achar que não precisa
de revisão, né? Exatamente, exatamente. E Aí, tem que ter esse cuidado nesse sentido, né? Porque por mais que se melhora a mecânica, a estabilidade e tudo mais, ainda assim podem apresentar problemas. exatamente, Jorge. Exatamente. A evolução ela é constante, né? A tecnologia está aí, está vindo para ajudar, então tem muito sensor, muita informação ali que o condutor acaba recebendo no dia a dia com esses carros aí que estão com a tecnologia mais avançada, né? Porém, manutenções como a troca de óleo, a geometria, suspensão, freio, essas aí elas continuam. A recomendação, né, alguns fabricantes, a troca de óleo a cada 5 mil quilômetros e a revisão a cada 1 ano ou 10 mil. Então, não tem como escapar disso. A gente lá sugere para os nossos clientes sempre... Léo, eu estou com a revisão em dia, fiz a revisão, mas eu vou viajar, vou fazer uma viagem um pouco mais longa de carro, vou a Gramado, vou para o Rio Grande do Sul, enfim, a gente sempre sugere, por mais que o carro esteja revisado, está revisado em dia, traga no centro automotivo, a gente levanta, dá uma olhadinha, é rápido e é seguro. Uma coisa é você fazer uma viagem sabendo que está andando com um carro que, foi verificado, está tudo certo, a tua viagem ela é mais prazerosa, ela é mais tranquila, do que daqui a pouco tu está viajando, será que está tudo certo com o carro? Ou seja, aí tu vai viajando com aquela pulguinha atrás da orelha e aí já não vira aquele conforto, né? Aquele desestresse. Vira um estresse, se duvidar, né? E outra coisa que eu acho muito comum é com tanta tecnologia, muitas vezes aparece alguma coisa no painel, porque lê o manual, quem é que lê manual, né? Quem decora manual? Então aparece alguma coisa no painel e daí, né? O que é isso, né? Por que apareceu isso aí? Isso mesmo, Jorge. Outro problema, acho que é problema todo brasileiro, né? É ler manual. E de qualquer, né? Não falando só de carro, às vezes você recebe um equipamento novo, vamos instalar, vamos ligar e depois que a gente vai olhar o manual. Mas assim, muitos problemas realmente poderiam ser resolvidos se fosse lido o manual. A gente às vezes recebe carro lá no centro automotivo que acendeu determinada luz, né? E o cliente não sabe o que é, e aí a gente vai olhar uma informação de a temperatura ela tá menor, então aquela luz é normal. Às vezes um TPMS, que a pressão do pneu ela baixou, então vai acender e aí é uma calibração do pneu. Tudo, tipo assim, o estresse poderia ser evitado se tivesse lido o manual. Né? Tempo de frio. O que mais aconteceu agora? Acendeu a luz do sensor do pneu do carro. Claro, em tempo mais quente, a pressão do pneu interna ela é maior. Então, ela vai manter o pneu calibrado. Se esfria muito, a tendência o que é? Diminuir a pressão e lá no painel aparecer como o pneu está vazio, está murcho, alguma coisa nesse sentido. Então, recomendação, vai calibrar primeiro o pneu e aí depois verifica o que está ocorrendo, né? Normalmente, tende a resolver só com a calibração dos pneus. E nada disso aconteceria se tivesse lido o manual, né? É verdade. Bem isso aí mesmo, né? Agora me fale sobre temperatura baixa e veículos, né? O frio, ele interfere? Não, porque julho justamente estamos no inverno, né? Então temos que ter um cuidado a mais durante essa estação do ano? Sim, Jorge. Alguns carros, né? Como a gente falou ali, a tecnologia ela evoluiu bastante. Então, alguns carros já mudou o sistema de ignição inicial. A gente tem alguns modelos que ele tem aquele reservatório de partida a frio, ou seja, o nome já fala, né, de partida a frio, quando o carro está frio. Naquele reservatório, normalmente a gente coloca gasolina. Porém, quando a temperatura está quente, quando a temperatura tende a estar quente, o sistema ele vai fazer a primeira ignição, ele vai ligar, e aí ele percebe que não, a temperatura está ok, eu não preciso usar o combustível daquele reservatório de partida frio, né, que é um reservatóriozinho que tem ali no compartimento do motor. E aí ele vai estar utilizando a gasolina normal ou se for flex ali, ele utiliza o álcool em tempos de temperatura normal e o carro vai funcionar. Caiu a temperatura, baixou a temperatura, o que a central vai informar para o motor? A temperatura está baixa, eu tenho que usar aquela gasolina do reservatório de partida frio para funcionar o carro. E muitas vezes a gasolina ela tem 3 meses de validade. Então, se eu tenho uma gasolina ali que ela está 3 meses parada, ele vai injetar aquela gasolina e aquela gasolina ela vai estar com prazo de validade vencido. Ou seja, o carro ele não vai pegar. Em algumas situações, eu vou estar com o meu carro, que ele é flex, vou estar no etanol, e aí eu vou tentar injetar e não vai ter gasolina também naquele reservatório de partida frio, e o carro não vai ligar. Então, um dos cuidados maiores é para esse tipo de sistema que tem um reservatório de partida frio. Tirar aquela gasolina, está chegando inverno, vou fazer uma revisão nesse reservatório de partida frio. Tira-se aquela gasolina que já tinha um bom tempo,
coloca-se uma gasolina nova, né? E a renovação dessa gasolina é a cada 3 meses. Por mais que não se utilize, o ideal é ter uma seringuinha, trocar, fazer a troca dessa gasolina, né? A gente recomenda sempre levar num auto center para estar fazendo isso aí, numa oficina mecânica para estar fazendo esse processo. Outros carros, e aí sim, ele já tem um sistema diferente, que são velas aquecedoras, enfim. Esse, quando eu viro a chave, o sistema elétrico ele dá uma aquecida no combustível, nos bicos, alguma coisa nesse sentido, e aí vai fazer pegar. Porém, ele vai dar um alerta lá no painel, em alguns carros, dizendo, estou utilizando o sistema de partida frio aqui, então vai acender uma luzinha diferente e o carro vai pegar. A gente recebeu essa semana, foi semana passada, aquela situação. O cliente não leu o manual, foi bater nesses dias frios, acendeu uma luzinha diferente, o carro pegou, tudo certinho, mas Léo... Ficou preocupado, né? O que é isso que apareceu preocupado. Aí? Mas antes de consultar o manual, ele consulta o mecânico, né? E aí a gente explicou, não, tá tudo certo. O Rafa, o carro, inclusive, está lá fazendo a manutenção, foi sexta-feira para lá para a oficina, está fazendo a manutenção de outros itens, e a gente explicou, não, tá tudo certo, é do carro mesmo, né? Então, a tecnologia ela tá para ajudar. Agora, aquele pessoal que ainda tem esse reservatóriozinho de partida frio, com o frio tende a sofrer um pouquinho. Tem que ficar só atento nesse reservatório, trocar aquela gasolina, botar uma gasolina boa ali, nova ali, e aí a tendência é não se incomodar. Qual é a diferença entre revisão preventiva e revisão corretiva? Muito bom. Eu friso bastante lá na oficina, né, que já virou um ditado lá nosso lá, que é a manutenção preventiva ela é sempre melhor e muito mais rápida do que a corretiva. O que a gente está falando nesse caso, Jorge? A manutenção preventiva é receber o carro, fazer uma prevenção de itens que pode vir quebrar ou pode vir danificar, fazer aquele check-up. É a revisão, né, que se tem, que o fabricante solicita, que é a cada 10 mil ou um ano. Porém, a gente tem alguns casos que o pessoal ele vai lá, troca o óleo e filtro e acha que fez a revisão. Pessoal, troca de óleo e filtro é só trocar o óleo e filtro, não é fazer a revisão. Tá? É recomendado a cada 10 mil, porém, fazer a revisão também. A troca de óleo sempre a cada 10 mil ou um ano e fazer a revisão. Então, tem gente que foca só no óleo, troca o óleo e faz uma manutenção, uma troca de óleo, e não faz uma manutenção preventiva. E aí ali a gente tem outros itens. Tem correias de sincronismos, tem rolamento, tem sistema de freio, sistema de suspensão, que o que ocorre? Se eu não fiz a preventiva, eu posso continuar andando com esse carro e aí sim quebrar. E aí eu vou ter que entrar para a oficina e fazer a manutenção corretiva. Tá? Dependendo da situação, o prejuízo ele pode ser gigante, pode ser muito caro. Né? Tem itens que ele acaba quebrando e danificando outros itens. E aí caiu nessa manutenção corretiva. O tempo para resolver fazer um reparo corretivo ele é maior e o custo também. Então a gente sempre fala e frisa lá para os nossos clientes. Manutenção preventiva sempre melhor e mais rápido do que a corretiva. Né? Uma coisa que a gente sempre fala, às vezes o cliente ele fica brabo, né? Fica chateado, né? Meu carro não tem nada. E aí ele cai na oficina e aparece uma bucha, aparece um suporte de motor, né? Mais gasto, alguma coisa assim. E a gente fala, tem esses itens aqui. Só que esse item caiu numa preventiva. Se ele anda com um suporte de motor avariado, o carro ele tem mais 2. Então eu vou andar, o carro vai estar andando normal, às vezes ele nem vai dar sinal para mim, eu vou estar achando que está tudo certo. Porém, além daquele suporte que está fadigado, que está quebrado, ele vai danificar o outro suporte. Então quando ele cair numa manutenção corretiva, em vez de trocar um suporte que ele poderia ter evitado na manutenção preventiva, ele vai ter que estar trocando 2, 3, e aí sim, o custo ele triplica, o tempo para reparo é maior e assim vai. Por isso que a gente sempre foca, manutenção preventiva sempre melhor do que a corretiva. Exatamente, né? E como a manutenção adequada pode influenciar no consumo de combustível, por exemplo, né? Que é a nossa grande dor de cabeça para quem tem veículo, né? Exatamente. Isso aí é um item bem legal ter comentado isso aí, Jorge. Alguns itens como filtro de ar, vamos lá. O carro, para mim, ter uma boa queima de combustível tem que ter faísca, entrada de ar e o combustível, né? Então, se eu estou andando com um carro que o meu filtro de ar lá está 2 anos sem trocar, ele já é um filtro de ar que ele já está saturado, ou seja, o ar que tinha que estar entrando em uma quantidade maior, ele acaba entrando em uma quantidade menor, e aí para compensar isso aí eu vou ter que jogar mais combustível, enfim, e aí o gasto se torna maior. Outra situação, suspensão, se eu não tiver uma suspensão leve, solta, né, com os pneus calibrados, que isso aí entra dentro de uma manutenção, né, um carro bem alinhado, que ele anda liso no asfalto, claro que eu vou ter um consumo maior de combustível, né? A gente já pegou situações de carro
estarem com o freio travando. Então imagina, o cliente está andando e tu tem um sistema ali de freio ali que em vez de estar solto, o freio ele está travando. Claro que o consumo vai ser maior. Exato. Então, isso tudo aí a gente consegue resolver dentro de uma manutenção preventiva. Né? Levou o carro lá, olha se essas situações de filtros de ar, filtro de combustível, a parte de freio, parte de suspensão, esse carro ele estando tudo certinho, tudo correto como tem que estar, com certeza o consumo dele tem que ter uma média bem melhor de consumo. Não é custo, é investimento. Exatamente, Jorge. Não é custo. A manutenção preventiva é exatamente isso mesmo. Ela não é custo, ela é investimento. Hoje, tu está fazendo a manutenção preventiva, gastou ali com um reparo, alguma coisa assim, mas o prejuízo que tu está evitando lá na frente ele é muito maior. Vou dar um exemplo bem prático. A gente tem uma empresa lá na oficina que no começo, o que é? O foco dela era ganhar dinheiro com os carros. Então, troca-se o óleo, os filtros e pronto. Não se faz um alinhamento, não se faz um balanceamento. Depois de um tempo, o que eles repararam? Que os pneus, a durabilidade dos pneus era 20 a 30 mil quilômetros. E aí não, vamos começar a fazer uma geometria, um alinhamento do carro, um balanceamento e vamos ver como é que se comporta. Eles aumentaram a durabilidade dos pneus em mais de 20 mil km. Ou seja, pneu a gente sabe que está caro pra caramba. Né? Então, se eu consigo dar uma sobrevida com o pneu numa manutenção preventiva, olha só a economia que eu estou tendo, olha só o investimento que eu estou fazendo. Né? Então, eu tiro o custo de desgaste irregular do pneu simplesmente com uma geometria. É verdade. Tudo, e com que antecedência, né, o motorista deve levar o carro para uma revisão antes de uma viagem? Jorge, assim, a gente sempre pede para o cliente pelo menos um mês de antecedência, né? Porque às vezes pode ter uma coisa muito grave e aí ele se programa já para fazer dentro desse mês. Às vezes pode ser alguma coisa um pouco mais demorada. A gente está tendo um problema no nosso mercado, que é a falta de peça. Então, dependendo da situação, se eu tiver que substituir uma peça, às vezes a fabricante não tem, a concessionária não tem, a gente faz a encomenda dessa peça, ela pode levar até 10, 15, 20 dias para chegar. Então, por isso que a gente sempre fala para o cliente, no máximo um mês ele está fazendo essa manutenção preventiva. Né? E não é o que ocorre. Julho, a gente sabe que sobrecarrega a oficina, a gente fica em determinados períodos ali até sem agenda para receber carro, porque todo mundo quer fazer a revisão no dia 1 ao dia 10 ali para sair com o carro revisado. Isso aí é problema, né? É julho e dezembro, né? Dezembro. Já vamos alertar agora, ó, já agenda já para o final do ano. Né? Exatamente. Jorge, dezembro é uma situação ali que tu vê assim um contraste. Do dia 1 ao dia 20, e não é só lá na Blue Caps, mas é qualquer oficina aqui da região, estão todas elas assim que não tem como receber carro. E do dia 20 em diante, até a cidade para, né? Tu tá ali some com os tudo. boxes, exatamente. Tá tudo ali tranquilo, não tem um carro para fazer a manutenção, mas tem aquela concentração assim que é difícil. Assim. A gente tem que ficar falando não para os clientes, que a gente não consegue receber. É chato, mas não tem o que fazer. Reparo tá ali, se a gente abrir a porta para todo mundo, a gente não consegue nem movimentar carro lá dentro nesses períodos, né? Críticos, que é julho e dezembro, como o senhor lembrou. Leonardo Berti, para quem quer entrar em contato, tirar dúvidas, né? Sim. Se esclarecer um pouco mais, como é que pode fazer, Leonardo? Pode entrar em contato conosco lá no nosso WhatsApp, no 47, o 992625313, e é isso mesmo, né? Vou até lembrar, o 992625313, e a gente tá lá para ajudar. A gente sempre fala, a gente tá lá para ajudar. Tá com alguma dúvida, enfim, entre em contato, manda mensagem lá, que a gente tá ali para ajudar, vai esclarecer da melhor forma possível, tá? Às vezes a pessoa acha que tá com um problemão grande e é um negócio bem simples de resolver. Então, tá com alguma dúvida, tá com alguma coisa diferente no carro, manda mensagem nesse WhatsApp que a gente vai estar lá para ajudar. Obrigado pela tua participação. Seu Jorge, eu que agradeço novamente, obrigado pelo convite, né? E precisando a gente tá às ordens aí. Leonardo Berti, empresário do setor automotivo, falou com a gente aqui, olha, cuidado com o veículo antes de pegar a estrada nas férias de julho.